Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para gravar mais um diário do bebê contando como foi o 6º mês da Melissa. Vamos lá, vem comigo! Bom, primeiramente eu queria pedir para vocês ignorarem essa minha voz fanha de gripe, porque eu tô com uma gripe que não passa e eu precisava gravar esse vídeo para vocês. E em segundo lugar, eu queria explicar, tirar uma dúvida que muitas pessoas me perguntam quando eu vou gravar esse vídeo do diário do bebê. Muitas pessoas me perguntam qual é o 6º mês, que período que compreende o 6º mês, que é o que eu tô gravando agora. Quando eu gravo o 6º mês, o diário do 6º mês, eu tô falando do 5º mês até o 6º mês. Então, dos 5 meses aos 6 meses, tudo que aconteceu com a Melissa. Bom, quando a Melissa completou 6 meses, ela estava pesando 7 quilos e 100 gramas e medindo 64 centímetros e meio. Bom, todas as consultas com a pediatra vinham bem até esse momento, não tinha nada demais, era uma pediatra bem mais ou menos, sabe? Ela media, pesava, tirava poucas dúvidas, era uma consulta rápida, mas a gente estava acomodado porque era uma médica perto de casa, era sossegado ir no consultório dela. Mas esse mês a gente não gostou muito da consulta porque foi uma consulta muito superficial, a gente não conseguiu tirar todas as dúvidas que a gente tinha, porque seria o mês em que ela deveria explicar pra gente como seria a introdução alimentar da Melissa. Quando ela completou 6 meses, a gente foi na consulta e ela não explicou nada pra gente, ela só passou a frutinha porque eu perguntei, senão ela não iria me orientar nem quando começar a fruta, que fruta dá. Eu que tive que fazer várias perguntas para ela, então eu achei uma consulta muito superficial. Ela não me falou nada sobre as papinhas salgadas, ela não me explicou por quanto tempo eu teria que dar as frutas. Então tudo que eu sei, tudo que eu estava pretendendo fazer na introdução alimentar foi por coisas que eu pesquisei, que eu me informei, mas ela mesmo não tirou nenhuma dúvida pra gente e a gente resolveu trocar de pediatra porque essa realmente não tá dando mais. Outra coisa que ela falou que eu também não gostei é porque ela nunca tinha perguntado pra gente sobre o sono da Melissa e nessa consulta ela resolveu perguntar que horário que a Melissa dormia e que horário que ela acordava. E eu falei que a Melissa dormia mais ou menos 10 horas da noite e acordava 10 horas da manhã, ou seja, ela dorme 12 horas seguidas. E ela me deu uma super bronca falando que não é possível isso, que bebês nessa idade têm que acordar para mamar de madrugada, que ela não pode ficar tanto tempo sem mamar, que ela não pode dormir tantas horas seguidas. E eu achei um absurdo, gente. Pra mim, isso é incabível, sabe? Se o bebê dorme essas horas, pra que eu vou acordar? Eu sei que tem bebês que nessa idade ainda mamam de madrugada, mas eu sempre acostumei a Melissa a dormir a noite inteira e não acordar. Se ela acordasse pra mamar, lógico que eu daria, mas como ela dorme todas essas horas, eu não vou acordar ela pra mamar. E eu achei um absurdo a médica me orientar a acordar ela pra mamar, sendo que ela não tem essa necessidade, ela não tem fome de madrugada. Então pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou criar um hábito que depois vai dar trabalho e vai ser prejudicial tanto para ela quanto para mim? Então eu achei um absurdo e resolvi trocar mesmo de pediatra porque eu achei a consulta muito superficial. Ela não... Sabe quando o pediatra, ele já tem a resposta certa, ele acha que todos os bebês são iguais, ela não pesquisou a fundo como que era a Melissa, não tentou entender como que era ela, como que era a rotina dela, não. Ela tem as orientações dela pronta e ela já passa assim pra gente, então eu achei muito superficial e resolvi trocar de pediatra, porque essa daí não tá dando mais. A vacina dos 6 meses foi aquela terceira dose da vacina que ela tomou com 2 e com 4. Na de 2 ela teve reação, teve febre.
e foi super difícil. Na de 4 já foi bem mais tranquilo, ela teve uma febrinha bem fraca, e nessa de 6 eu tava com um pouquinho de medo de ter bastante reação também, mas foi super tranquilo. Ela teve febre no primeiro dia, no dia que ela tomou a vacina ela ficou com febre, e no dia seguinte ficou ainda com uma febrinha fraca, mas logo passou, então foi uma reação bem tranquila. Dor na perninha ela não sentiu muito, a gente pegava ela e ela não reclamava, então foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. E ela também tomou a primeira dose da vacina de gripe, e eu vou ter que voltar no mês que vem para ela tomar a segunda dose. Bom, o 6º mês foi o último mês de amamentação exclusiva, e eu confesso que eu passei esse mês todo com uma nostalgia, uma saudade de uma coisa que nem tinha acontecido ainda. Eu fiquei o mês todo pensando que seria mesmo esse último mês que ela estaria só mamando, que daqui a pouco ela já começaria a comer as outras comidinhas, e ao mesmo tempo que eu tava muito ansiosa para dar as comidinhas para ela, eu tava com saudade já de uma coisa que nem tinha acabado, porque foi uma luta tão grande para conseguir amamentar, e no começo foi tão difícil. Depois que começou a ficar gostoso, que eu comecei a curtir, pensei, pronto, já acabou, passou muito rápido e já vai começar a alimentação dela. Então eu tentei curtir ao máximo esse mês de amamentação exclusiva. Ela continuou mamando em livre demanda, mamando bastante. Então foi um mês bem gostoso, curti bastante esse último momento que seria só eu e ela amamentando exclusivamente, e eu acho que eu consegui curtir bastante para poder passar para essa nova fase da vida dela. E eu lembro que na última semana, quando ela estava quase fazendo 6 meses, eu comecei a sentir que ela estava sentindo falta de alguma coisa. Eu comecei a perceber que quando a gente estava comendo, ela ficava olhando, ela ficava curiosa. E aí eu arrisquei, eu falei, eu vou dar uma frutinha para ela para ver qual é a reação dela. Eu não dei em horário certo, não dei em grande quantidade, eu só dei para ela experimentar um pouquinho mesmo. Eu lembro que eu dei banana e mamão para ela, e a princípio ela gostou sim das 2 frutinhas. Ela fez uma caretinha quando eu coloquei na boca dela, porque ela nunca tinha comido antes, né? Depois eu vou contar para vocês direitinho como foi toda essa introdução alimentar, é assunto para um próximo vídeo, mas eu só queria falar para vocês que na última semana eu dei um pouquinho de frutinha para ela experimentar, só para ver qual seria a reação dela, e ela gostou sim. E depois eu conto direitinho para vocês como foi tudo que aconteceu na introdução alimentar. A rotina da noite continua a mesma, ela continua dormindo a noite inteira, 12 horas seguidas, então ela dorme mais ou menos das 10 às 10. E durante o dia ela tira cochilos bem rápidos enquanto ela tá mamando, então continua tudo na mesma. É muito raro durante o dia ela conseguir cochilar quando ela não tá no peito, é um sacrifício muito grande, e eu confesso que eu não insisto muito porque eu tenho dor nas costas, então pra mim é bem complicado ficar com ela de pé, balançando, fazendo ela pegar no sono. Ela já dormiu algumas vezes assim, mas eu não dou conta de fazer ela dormir sempre assim, e é um cochilo tão leve, mas tão leve, que se eu colocar ela em qualquer lugar ela acorda. Então como eu vou ter que ficar com ela no colo de qualquer jeito, eu acabo deixando ela dormir no peito rapidinho durante o dia. Os cochilos estão cada vez mais rápidos, então ela não passa de 1 hora. Esses cochilos são bem rápidos mesmo. As pessoas até estranham, falam, nossa, ela estava dormindo e já acordou. Mas ela é assim, gente, ela dorme muito, muito bem à noite, e de dia os cochilos são bem rápidos e cada vez menos frequentes. Eu sei que tem muitas pessoas que podem achar estranho o fato da Melissa acordar tarde, né? Porque 10 horas da manhã para um bebê às vezes é um horário que é considerado tarde. Mas em compensação, gente, de dia ela não dorme nada. Como eu falei pra vocês, ela cochila muito rápido, eu fico o dia inteiro em função dela, não consigo fazer nada em casa. Então pra mim tá excelente esse horário para ela dormir das 10 às 10. Ela dorme 10 horas e eu consigo fazer algumas coisas em casa. É o único horário que eu tenho para gravar vídeo para vocês, para editar, para ficar com o Douglas, enfim, para fazer qualquer coisa que não seja cuidar dela. Então não teria como, se ela acordasse muito cedo, eu teria que
logo que ela dormisse, já dormir também para eu conseguir descansar. Então eu não pretendo mudar essa rotina. Pra mim se encaixou perfeitamente, parece que ela veio pra fazer parte da minha família mesmo, porque eu sou uma pessoa mais noturna, eu gosto de fazer as coisas à noite, e parece que ela se adaptou também à nossa rotina, à nossa realidade, e pra mim tá ótimo. Eu pretendo continuar dessa forma, mesmo sendo difícil durante o dia, eu não consigo fazer nada, à noite acaba compensando e eu consigo produzir alguma coisa a mais nesse momento que ela tá dormindo. As roupinhas de 3 a 6 meses começaram a ficar apertadas para Melissa, então ela perdeu muita roupinha nesse mês e eu comecei a comprar roupinhas de 6 a 9 meses para ela começar a usar. E as fraldas continuam sendo no tamanho M. Eu senti que não teve grandes mudanças de aquisições motoras do último mês para esse. A diferença mesmo é que ela ficou mais durinha, mais esperta, mas basicamente foi a mesma coisa no desenvolvimento motor dela. Por exemplo, no começo ela gostava muito de ficar no colo virada para frente, e nesse último mês ela preferiu ficar virada aqui pra trás, porque ela consegue olhar melhor as coisas e ela tá bem mais durinha, então a gente carrega ela mais nessa posição e ela tem gostado bastante pra ela conseguir olhar as coisas. Ela vira de um lado pro outro pra olhar as coisas, então ela tem amado ficar nessa posição. Ela tá amando rolar de um lado pro outro e parece que ela fica o tempo todo treinando isso, porque agora ela tem uma habilidade muito rápida, ela vira muito rápido. Antes ela virava com uma certa dificuldade, ela ainda estava aprendendo, mas nesse mês ela amadureceu essa aquisição que ela já tinha conseguido de rolar e ela fica rolando de um lado para o outro e fica até difícil na hora de trocar a fralda dela, porque ela não para mais quieta. Agora ela continua pegando tudo que ela vê na frente com as mãozinhas e tudo ela continua levando na boca, porque ela adora explorar o mundo com a boca e ela tá cada vez mais esperta e mais rápida para pegar as coisas. Antes ela tinha uma certa dificuldade, agora não, ela vê o brinquedo e ela já quer pegar e ela vai muito rápido, então tá cada vez melhor essa habilidade dela de pegar as coisas, de brincar, de balançar. Ela começou a bater nas superfícies, então ela gosta de fazer barulho com as mãos. Ela tá descobrindo cada vez mais as mãozinhas dela. No mês passado ela tinha começado a pegar os pezinhos dela, então ela tava começando a descobrir, e nesse mês ela explodiu nessa habilidade também. Ela não para de pegar os pezinhos, de colocar na boca. Quando eu coloco ela deitadinha no trocador pra trocar as fraldinhas dela, ela já logo levanta os pezinhos e começa a puxar a meia e coloca o pé na boca e chupa o pé. Então ela vive com o pezinho na boca agora. Quando ela tá deitadinha é uma das coisas que ela mais gosta de fazer. E agora ela ri bastante e gargalha bastante. Ela adora quando a gente faz cosquinha nela, então quando a gente dá muito beijo nela, ela começa a gargalhar. Ela tá gargalhando cada vez mais e com outras pessoas também. Antes ela só gargalhava comigo e era bem de vez em quando, mas nesse mês não, ela começou a rir bastante, gargalhar bastante, e tem sido uma delícia essa parte. O cabelinho dela voltou a crescer, então aos poucos já tá ficando mais cheinho, e eu tenho sentido que ele parou de cair, tem caído bem menos, então cada vez tá ficando mais cheinho o cabelinho dela de novo. Pra mim uma coisa que era muito certa e muito marcada é que com 6 meses o bebê deveria estar sentando, e não foi isso que aconteceu com a Melissa. Ela senta muito mal com apoio, então ela ainda cai bastante. Quando a gente coloca ela sentadinha, ela já logo joga o corpinho porque ela não quer ficar sentada. Então não aconteceu dela sentar esse mês, e isso é a prova de que cada bebê é de um jeito. Esses marcos motores são importantes sim, mas não é pra gente ficar comparando o nosso bebê com outros, porque cada um tem um tempo de desenvolvimento. Então a Melissa ainda não sentou nesse mês, ela senta com bastante apoio e mesmo assim é uma sentada ainda bem mais ou menos, e eu tô tranquila, eu não fico comparando mesmo, é uma coisa que eu acho que vai acontecer com o tempo. Eu tô tentando estimular ela aos poucos, mas sem pressa disso acontecer. Bom, esse mês foi muito gostoso, muito tranquilo. O que mais pegou pra mim foi a questão do colo. A Melissa sempre foi uma criança que gostou muito de ficar no colo, mas parece que esse mês
ela queria o tempo inteiro, ela já chorava logo quando eu colocava ela no carrinho, na cadeirinha. Eu tento deixar ela ao máximo em outros lugares, mas ela logo chorava. Então pra mim foi bem difícil, porque eu tenho escoliose, eu tenho dor nas costas e eu senti bastante porque ela tá cada vez mais pesada. Mas de resto tá tudo ótimo, tudo perfeito, ela tá cada vez mais esperta, tá sorrindo, gargalhando cada vez mais, interagindo com a gente. Todo mundo falava que com o passar do tempo as coisas ficariam mais difíceis, porque o bebê ia exigir mais da gente, e realmente ela tá exigindo muito de mim, mas eu tô curtindo muito mais agora, ela tá interagindo muito mais, e pra mim tá ficando cada vez melhor. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem e me seguirem por lá pelo Instagram. Eu sempre posto várias fotos por lá. Se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!